Que bom poder cantar louvores a Deus e nos reunirmos em casa com a nossa família, abrir a palavra de Deus e ser instruído nela, buscar o Senhor e colocar diante dele toda a nossa vida, colocar diante dele as nossas ansiedades. Deus cuida de nós. Eu queria orar com vocês que nos acompanham aí pela internet, colocar o nosso coração diante do nosso Deus e clamar por sua misericórdia nesse momento, quando abriremos a sua palavra. Vamos orar, meus queridos. Pai bendito, nós queremos te adorar, Senhor Deus, por tuas infinitas misericórdias sobre nossas vidas. Nós adoramos o Senhor com os nossos queridos, com a nossa família, com a tua igreja, Senhor Deus, espalhada por esse mundo. E nesse momento agora, quando nós nos reunimos em nossas casas, impedidos de nos congregarmos por causa dessa pandemia, nós ansiamos e colocamos diante do Senhor o desejo do nosso coração de que esses momentos passem, ó Senhor Deus, e que possamos voltar à nossa vida normal, que possamos nos reunir como povo de Deus, como igreja do Senhor, para buscar a Tua face e a Tua presença. A nossa alma geme e anseia, Senhor Deus, por estar nos Teus átrios com os nossos irmãos, cantando juntos os Teus louvores, adorando o nosso amado Redentor, dando a Ele toda a nossa honra, louvor e glória, que é devido ao nome de Jesus, o nosso Mestre amado, aquele que deu a sua vida por nós. E é por causa do Senhor que nós nos reunimos agora, Senhor Deus, em espírito, para juntos observarmos a Tua palavra, o Teu ensino para a nossa vida, para a nossa edificação. Te pedimos, pois, Senhor, assiste-nos com o Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, ainda que distantes uns dos outros, ainda que em nossos lares, ainda que diante da televisão ou do aparelho celular, que o Senhor possa colocar em nosso coração um espírito solene de adoração ao Senhor, atentos a ouvir a Tua voz, atentos à Tua palavra. Manifesta a Tua glória entre nós, Senhor Deus, entre o Teu povo espalhado por essa terra. Fala aos nossos corações com graça e com verdade. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. E vamos colocar a nossa atenção nesse texto que fala da tentação de Jesus, o nosso Redentor amado. Vamos buscar nela compreensão e lições práticas para a nossa vida. Hoje pela manhã o Senhor nos trouxe uma palavra muito encorajadora na exposição feita pelo pastor Augustus, do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, verso 10. Vimos no texto a resposta do apóstolo Paulo sobre a acusação que faziam a ele, que os sofrimentos pelos quais ele passava eram uma evidência de que ele não era de Cristo, de que ele não era um apóstolo autêntico do Senhor. Ele então expôs as razões do sofrimento na vida de um verdadeiro apóstolo e de um crente, bem como nos falou do porquê essas lutas e essas dificuldades não faziam desanimar nem desistir. Eu gostaria de caminhar nessa esteira e, a partir dos textos da tentação de Jesus, demonstrar que essas provações, que essas lutas e que essas dificuldades cumprem um papel imprescindível no amadurecimento, no fortalecimento e no crescimento do crente. Eu gostaria de destacar que esses momentos de sofrimento não só são possíveis na vida dos crentes, mas necessários em sua vida. Eu gostaria então de ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11, para basearmos a nossa mensagem da palavra de Deus, trazendo como tema Crescendo ao Vencer as Provações. Acompanhe então a leitura do texto de Mateus capítulo 4, versos de 1 em diante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Que Deus possa falar ao nosso coração essa noite, pela sua palavra, pela exposição desse texto da palavra de Deus. O texto de Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, bem como Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, e também Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13, são textos que narram essa mesma história, textos paralelos que narram esse acontecimento na vida de Jesus. Esse texto em destaque se dá logo após o batismo de Jesus no Rio Jordão por João o Batista. João pregava e anunciava a proximidade da vinda do reino de Deus, e com o aparecimento do Messias inauguraria-se esse reino. Ele chamava o povo a arrependimento e ao batismo de purificação para prepararem-se para a vinda do Messias. Quando Jesus lhe aparece, se apresentando para o batismo, João resiste e lhe afirma que ele, João, é que deveria ser purificado, mas Jesus o convence a batizá-lo para que se cumpra o que está escrito nos profetas. Quando Jesus foi batizado por João, acontece uma manifestação visível e audível de Deus naquele momento quando ele sai da água. As 3 pessoas da divindade estão presentes ali. E há um testemunho daquele momento, do início público do ministério de Jesus. Os céus se abriram, o Espírito Santo desce sobre ele, sobre Jesus, o ungindo com seu poder. E uma voz é ouvida dos céus, afirmando: Este é o meu Filho amado. Daí começa o nosso texto, que dá sequência a esse acontecimento, dizendo logo após isso, logo a seguir, ou então aqui na nossa versão da NVI, Jesus, cheio do Espírito Santo, conforme Lucas registra, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, para ser tentado pelo diabo. É isso que o texto nos fala, é disso que ele nos diz. Eu queria fazer algumas observações preliminares a esse texto. Chamar a atenção para algumas expressões que aparecem aqui. As expressões a seguir, ou logo após, ou ao voltar do Jordão, que aparecem nos evangelhos sinóticos aqui, essas expressões apontam para um fato que havia um protocolo a ser cumprido, a ser seguido na vida e no ministério de Jesus. Ele começaria o seu ministério público ali no batismo, quando Deus testemunharia
de forma visível e audível para toda a multidão presente, que este aí é o Messias, que este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ungindo a iniciar o seu ministério público. Esse era o protocolo inicial. Mas o texto nos diz, usando as expressões a seguir, ou logo após, havia um outro protocolo na agenda de Deus a ser seguido. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto com o fim de ser tentado pelo diabo. É bom destacar que Jesus se submeteu a tudo isso não porque precisava aprender alguma coisa, mas o fez para poder nos ensinar, ser exemplo de como passar pelas provações, pelas tentações e pelos sofrimentos que a vida vai nos impor. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, nos versos 15 e 16, diz que ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E é a ele que nós podemos recorrer quando precisarmos em ocasião oportuna. Nós, segundo o escritor de Hebreus nos diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se expôs a essas mesmas fraquezas para nos socorrer no tempo devido. Não é que ele precisava aprender algo, mas ele se sujeitou a isso para nos ensinar e para nos dar o exemplo de como enfrentar as adversidades e as dificuldades da vida, venha elas de onde vier. Então, é por isso que é importante a gente observar que o sofrimento ou as provações e as tentações cumprem na nossa vida um propósito. Significa que nós também passaremos por isso. Se Jesus passou, nós passaremos por isso. A expressão que aparece também nesse texto, que ele foi levado ao deserto, revela que na vida cristã enfrentaremos situações de deserto na nossa vida. E deserto significa solidão, sequidão, dor, lutas, provações, tentações, abandonos, sofrimento. Todas essas coisas fizeram parte da vida terrena de Jesus e farão parte da vida de todos os seus seguidores e discípulos. Se perseguiram a mim, disse o Senhor, perseguirão a vós também. Mas tende paz no coração, eu deixo-vos a minha paz. E aqui o Senhor está se colocando nessa condição, para nos servir de exemplo, de referência, de modelo, nesses momentos de dificuldade, de deserto e de sofrimento. Haverá momentos de gemido, de silêncio de Deus na nossa caminhada, quer nos desertos, quer nos jardins do Getsêmani. Acontecerão coisas assim na nossa vida. E o deserto é um lugar ou uma situação onde Deus trabalhará o nosso caráter, resiliência, submissão e dependência dele. É onde ele nos santifica, é onde ele nos fortalece, é onde ele nos prepara para a batalha da vida cristã. Tiago, quando escreve a sua carta às igrejas, aos crentes da dispersão, no capítulo 1, no verso 2, ele diz que nós deveríamos ter por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, na certeza que a provação da nossa fé produz perseverança. Então, a perseguição, a provação, o sofrimento, as tentações servem como instrumento de Deus para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual, e ele é necessário, eu diria imprescindível, na vida de todo crente. Por isso, meu irmão, meu querido, não tema o deserto. É lá que Deus trabalha os nossos corações. São nesses momentos de sofrimento, são nesses momentos de incertezas, são nesses momentos de insegurança, são nesses momentos de ansiedade, quando a gente não vê perspectivas humanas, que Deus está ali presente,
trabalhando e tratando com o meu e com o seu coração. Quem levou Jesus ao deserto? O texto nos diz, o Espírito Santo. Para que ele foi levado ao deserto? E o texto nos diz, para ser tentado, para ser posto à prova. E quem o haveria de tentá-lo? O texto nos diz, o diabo. Não sei se vocês conseguem perceber o peso disso. No entanto, o texto nos aponta para uma outra coisa. Quem comanda todas essas situações? Deus. Estava sendo seguido um protocolo de Deus para a vida de Jesus, como referência e como modelo para as nossas vidas. Porque por tudo aquilo que ele passou, também nós passaremos. E o Senhor quer nos ensinar como devemos lidar com esses momentos de provação, com esses momentos de tentação, com esses momentos de enfrentamento, de dor, de sofrimento na nossa caminhada cristã. Se o Filho de Deus foi posto à prova, sendo Ele quem é, o próprio Deus, o que me faz pensar que eu não serei, que eu não passaria por isso? Se Jesus teve de ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, imagine eu e você. Então Deus usa essas situações amargas, difíceis, desconfortáveis na vida para nos levar a um fim proveitoso, assim como o final daquela experiência nos ensina e nos aponta. Eu gostaria então de, colocado essas observações preliminares, chamar a sua atenção para alguns pontos aqui desse texto que nós podemos observar e tirar para a gente lições preciosas para a vida. Ao lermos os demais evangelhos de Marcos e de Lucas, nós vamos perceber que o propósito de Jesus era se separar ou se preparar para iniciar o seu ministério público. Ele queria separar um tempo para estar a sós com Deus, para buscar o Pai em oração, para viver momentos de comunhão, de preparo no início do seu ministério. Ele acabara de ser apresentado publicamente ali no batismo de João, no Jordão, quando Deus o Pai declara para a multidão presente que este é o meu Filho amado. O Espírito Santo desce sobre ele e o ungindo. E diz Lucas, no capítulo 4 do seu Evangelho, que Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi induzido ou levado pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Mas a intenção de Jesus era separar tempo para orar, era se preparar para o início do seu ministério. Quando ele sai dali do deserto, quando ele sai dali daquele momento de oração e de jejum durante 40 dias, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele começa a ensinar as multidões, ele começa a escolher aqueles a quem ele iria colocar próximo a ele como seus discípulos para o instruir e prepará-los, para conduzir a igreja, para fortificar a igreja após a sua morte e a sua ressurreição. A intenção de Jesus, ou o propósito de Jesus, primeiro, era separar esse momento de comunhão com Deus, preparando a sua vida para o início do seu ministério público. Jesus foi orar, jejuar, buscar o Pai. Ele passou um longo período em jejum e oração. Lucas nos diz isso. Lucas, no capítulo 4, fala para a gente isso no verso 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, verso 1, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. Ele estava ali durante esse longo tempo com o intuito de jejuar, de orar e de buscar comunhão com o Pai. Ele teria que tomar decisões, fazer escolhas. O verso 18 até o verso 22, o
texto que vem logo em seguida após esse evento da tentação de Jesus. Diz o verso 12: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta. E em seguida passou a ensinar, verso 17. Daí em diante Jesus começou a pregar, anunciando o evangelho, chamando as pessoas a arrependimento. O verso 18 nos diz que ele tomou decisões de escolher aqueles a quem ele queria que estivesse junto com ele. Andando à beira do mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu barco e seu pai, o seguiram. E diz o verso 23 que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que eu quero pontuar com vocês é que Jesus passou esse tempo de preparação para o início desse intenso ministério que ele começa a partir desse momento e durante 3 anos de sua vida. No entanto, o texto nos diz que durante os 40 dias que ele se propôs a orar e a jejuar, ele foi incomodado, ele foi tentado por Satanás. O texto de Mateus, que nós lemos aqui, não dá essa ideia, mas se você for para Marcos e se você for para Lucas, você vai perceber que ele não foi tentado apenas depois de 40 dias, que ele foi tentado durante os 40 dias. Enquanto ele passou jejuando e em comunhão com Deus, em oração, durante aquele tempo, ele foi constantemente, continuamente perturbado, tentado por Satanás com o fim de impedi-lo de alcançar esse seu propósito. Lucas capítulo 4, verso 2, texto que nós lemos, e Marcos capítulo 1, verso 13, nos aponta isso. Durante os 40 dias que ele passou orando e jejuando, o diabo o passou tentando. Nós temos os nossos planos, tiramos algumas conclusões parciais disso. Nós temos os nossos próprios planos, propósitos na vida, mas Deus tem os seus próprios propósitos para nós. Isso nos leva ao ponto seguinte que eu queria chamar a sua atenção. Quais são os propósitos de Deus? Porque o propósito de Jesus aqui nesse texto era estar em comunhão com Deus, era orar, era jejuar, era preparar-se para o início do seu ministério. Mas o texto nos aponta que Deus tinha outros planos. Deus tinha outras coisas em mente. O propósito de Deus era prepará-lo para cumprir cabalmente o seu ministério. Eu lembro-me do texto que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta precisa, ela vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 1. A intenção de Jesus era ter momentos de comunhão profunda e prazerosa com o Pai. E isso agradava ao Pai. No entanto, haveria de ter um ingrediente não muito agradável, a incômoda, mas necessária presença do inimigo ali. E isso estava dentro do protocolo de Deus, o Pai. Isso estava dentro de seus propósitos, para colocar Jesus como exemplo para cada um de nós, porque o diabo estará presente de forma ardilosa na nossa vida com as suas hostes do mal, para nos levar à queda e ao pecado. O que podemos aprender aqui desse texto, quando lemos no verso 1 essas verdades? Que Jesus foi levado, Lucas diz que ele foi induzido pelo Espírito, enquanto ele se propôs a ir orar a Deus
Ele foi induzido ao deserto. E aqui diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que podemos tirar daqui para a gente é que Deus quem nos leva ao deserto da vida. Ele nos conduz a essas situações porque Ele tem um propósito nessas situações em nossa vida. Ele é quem usa pessoas, forças e situações as mais diversas e as mais adversas possíveis para fazer cumprir os seus desígnios em nossa vida. E haverá momentos e situações que até parece que Deus nos deixou a sós com o mais terrível dos inimigos. Porque pense comigo, Jesus passou 40 dias jejuando, orando, 40 dias e 40 noites, e o inimigo o perturbando. Parece até que Deus o deixou só. E muitas vezes nós vamos nos sentir assim também na vida. E haverá momentos e situações que até parece que Deus não nos ouve, não está presente em nossa vida. E Deus parece que nos larga diante do mais terrível dos inimigos. Mas ao passo também que eu gostaria de chamar a sua atenção, que há momentos que nós nem percebemos a presença silenciosa, traiçoeira do inimigo. É interessante observar a narrativa do verso 13 ao verso 17 do capítulo 3 de Mateus, no batismo de Jesus. Diz lá o texto que então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, de quem me agrado, em quem tenho prazer. Deixe-me chamar a sua atenção para você tentar visualizar esse quadro, essa situação do batismo de Jesus. João, recebendo multidões de pessoas ali para serem batizadas no Jordão, e de repente Jesus aparece e se apresenta a ele para ser batizado, e João reconhece como Messias. João havia declarado noutros evangelhos que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado para a multidão quem é Jesus. João resiste a batizá-lo, dizendo que eu prego o batismo de purificação e você não tem pecados, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz: João, para que se cumpra a Escritura. E João então concordou. Ali está presente esses personagens: João o Batista, a multidão que vinha para ouvi-lo e para ser por ele purificado com o batismo de purificação, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e aí aparece o céu se abrindo, o Pai declarando quem Ele é, e o Espírito Santo vindo sobre Ele em forma corpórea de pomba. Então os personagens que aparecem nesse cenário é João Batista, a multidão, Jesus, o Deus Filho, o Deus Pai com a declaração dos céus e Deus Espírito Santo vindo sobre Ele. Mas é interessante que quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a gente percebe que havia lá presente também uma figura que não aparece: Satanás. Presente naquele momento histórico, presente naquele momento inicial. Ouve a declaração de Deus, assiste esse momento inaugural do qual Deus prometeu desde que o homem caiu no Éden, que ele levantaria um nascido da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Satanás está presente, ouvindo tudo isso. E como nós sabemos disso?
é que quando ele se aproxima de Jesus para tentá-lo, quando ele vê o momento mais vulnerável de Jesus lá no deserto, após 40 dias, ele chega para Jesus e nas 3 vezes que ele se dirige ao Senhor, ele usa a expressão que o Pai falou. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Se tu és o filho de Deus, faz isso, ou faz aquilo. Ele estava presente. E na narrativa, na leitura, nós não percebemos, porque é uma presença silenciosa, traiçoeira, ardilosa. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida sem perceber a presença silenciosa e maliciosa do inimigo. Eu gostaria então de destacar 3 áreas de nossas vidas que Deus quer tratar. E aqui apontando para o propósito de Deus. Já passamos aqui nesse texto que Jesus tinha um propósito inicial e primeiro, original, de querer comunhão com Deus, de querer orar e jejuar, e de ter um preparo espiritual para iniciar o seu ministério. Deus tinha um outro propósito, além desse de Jesus, de permitir, de colocar Jesus nas mãos do inimigo para ser tentado. E nas 3 investidas de Satanás contra Jesus, ele aqui nos aponta o que Deus de fato quer com esse propósito, nos chamar a atenção para 3 áreas de nossas vidas que Deus quer tratar. E aí deixou que essa experiência acontecesse para nos chamar a atenção disso. Essas áreas precisam ser tratadas em nossas vidas, porque senão elas se tornam áreas de vulnerabilidade, que Deus sabe, o diabo alcançará vantagem sobre nós e pode estragar a nossa vida. Eu queria chamar a sua atenção para prestar atenção a isso. Esse acontecimento não ocorreu por acaso. Deus usou Mateus, Marcos e Lucas para registrarem isso para o nosso conhecimento, para nos ensinar alguma coisa, para nos chamar a atenção para essas áreas da nossa vida. Quais são essas áreas que Deus deseja trabalhar em nós, para que elas não sejam áreas de vulnerabilidade nas quais o diabo encontre brecha para estragar a nossa vida? Queria chamar a sua atenção para que uma das primeiras áreas que Deus quer trabalhar na nossa vida são as nossas fraquezas. Preste atenção a isso. São áreas onde me percebo vulnerável. O texto nos diz, principalmente na narrativa de Marcos e de Lucas, que após 40 dias de jejum, Jesus havia chegado ao seu limite. Ele teve fome, o texto diz assim, é inimaginável, não é racional nós pensarmos que Jesus passou 40 dias jejuando sem comer, sem nada comer, como diz Lucas, e não teve fome. Claro que ele teve fome. Ninguém passa 40 dias de jejum numa boa. O que o texto quer dizer é que Jesus chegou no seu limite, que ele estava exausto, que ele estava enfraquecido fisicamente, que ele estava debilitado, desidratado, desnutrido. Quando o diabo percebe essa exaustão em Jesus, essa exaustão física, ele chega com tudo. Ele vinha tentando durante os 40 dias. Ele vinha como um animal espreitando a presa. Como Pedro usa essa expressão, que o diabo é como um leão que ruge, procurando um momento para atacar, um momento de fragilidade para dar o bote sobre nossas vidas. Ele passou 40 dias rodeando Jesus, incomodando Jesus, ameaçando Jesus.
Mas quando ele percebeu que Jesus havia chegado no seu limite, que ele estava fisicamente exausto, debilitado, ele percebe essa fraqueza física do nosso amado Redentor. E chega com tudo. Agora era a hora do bote. Ele estava vulnerável na perspectiva de Satanás. Deus quer nos apontar com isso, que nós temos áreas de vulnerabilidades na nossa vida, que nós temos áreas de fraqueza na nossa vida, e que da mesma forma que Satanás esperou observar um momento de exaustão física, ou de fraqueza física em Jesus, ele partiu para cima com tudo, assim o diabo também vai agir em relação a mim e a você. Ele vai, como um leão que ruge, nos rodear, nos estudar, perceber as nossas fraquezas e vai atacar exatamente em cima dessas fraquezas. Essas fraquezas, meus queridos, em nós, podem ser fraquezas morais, problemas de caráter, pode ser inclinações a determinados pecados. Elas podem ser fraquezas emocionais, coisas vividas e não superadas por nós, que nos marcaram, que nos feriram e que nos afetam ainda. Coisas que me pegam, coisas que me desestruturam emocionalmente. Essas fraquezas podem ser fraquezas espirituais, com negligências, com desleixos nas coisas de Deus, com indisciplinas espirituais, quando nós não buscamos viver uma vida de oração, de estudo da palavra com Deus, de confissão de pecados, quando nós relaxamos, são fraquezas de ordens moral, são fraquezas de ordens emocionais, são fraquezas de ordens espirituais. Quais são as minhas fraquezas? Esse texto me alerta, me chama a atenção para que eu possa olhar para a minha vida, perceber a minha vida. Quais são as minhas áreas de vulnerabilidade que Deus tantas vezes me leva a situações de deserto para tratar essas áreas da minha vida? E eu me pergunto, diante dessa debilidade física, diante da sua exaustão, diante do seu limite, que ele teve fome e não aguentava mais, como o diabo deu bote, como o diabo agiu? Diz o texto que o diabo se aproxima de Jesus, versos 3. O tentador aproximou-se dele. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro detalhe aqui do texto, antes de entrar na palavra do diabo. O texto começa dizendo que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o texto começa a nos dar a entender que é como se Deus estivesse entregue Jesus nas mãos do inimigo aqui, para que ele fosse tentado. Por quê? Porque 3 ações de Satanás em relação a Cristo mostram que, de fato, Jesus fora entregue nas mãos dele para esse fim. Jesus foi levado, foi entregue para ser tentado pelo diabo. E o diabo, no versículo 3, se aproximou dele, e o diabo, no versículo 5, o levou à cidade santa, e o diabo, no versículo 5 ainda, o colocou no parte mais alta do templo, no pináculo do templo. E também no versículo 7, o diabo o levou a um monte muito alto, no versículo 8, desculpem. Então, o diabo estava tendo acesso a Jesus, se aproximando dele, o conduzindo e o colocando em situações de tentação.
É curioso observar isso. De fato, Deus o entregou a essa situação. O Pai o entregou a essa situação com um propósito. E ele se sujeitou a essa situação para nos servir de referência, de exemplo, e de passar por essas coisas, e de sair vitorioso, para que nós encontremos nele socorro presente na hora da angústia. Como o diabo o abordou, aproximou-se dele e lhe disse: se és o Filho de Deus, se de fato tu és aquilo que a voz do Pai proclamou ali no Jordão, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele está nos ensinando aqui como reagir a Satanás. Como Jesus reagiu à investida de Satanás? Jesus respondeu para ele na palavra. Jesus lhe disse, usando a Torá, o livro de Deuteronômio, a lei, no capítulo 8, no versículo 3, no verso 4, diz que respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Observem, na resposta de Jesus, o que ele está pontuando aqui. Em primeiro lugar, a sugestão de Satanás não é algo por si só ilícito. Vejam, o Filho de Deus, ele estava aqui debilitado, exaurido em suas forças, desnutrido, precisando se alimentar, chegou ao seu limite físico. Era lícito, ele era Deus, ele tem poder sobre a natureza, ele tem autoridade sobre a criação. E, em outras palavras, o que o diabo está sugerindo aqui a ele é: manda que essas pedras se transformem em pães e te alimenta, você não aguenta mais. Não era algo por si só ou necessariamente ilícito, não era algo pecaminoso. E aqui a gente pontua para você: há sugestões que me vêm na vida que são lícitas, mas a fonte dessas sugestões é que podem ser por si só pecaminosas. E essa é a resposta de Jesus. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquela sugestão, ainda que lícita, tinha uma procedência maligna, vinha do diabo para Jesus como sugestão. E a resposta de Jesus na palavra de Deus, nos ensinando a nos aprimorarmos na palavra de Deus para nos defendermos das situações de sugestões da vida, ainda que sugestões aparentemente ilícitas, pode nos levar ao pecado, pode nos levar a envergonhar o nome de Cristo e o bom nome do Evangelho. Por isso que Paulo, certa vez, declara que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são convenientes. Eis aqui uma sugestão lícita, mas se tornava pecaminosa, vindo de onde vinha, de Satanás, de uma boca maligna. E a resposta de Jesus é essa, usando a Bíblia de forma adequada: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede de Deus, da boca de Deus. E aí, Jesus, ainda que fisicamente debilitado, exaurido em suas forças, reage com a palavra para vencer essa aparente fraqueza, nos ensinando e nos apontando o caminho que nós devemos seguir para nos livrar nos momentos de fraqueza, em nossas debilidades. A palavra de Deus é a resposta para nos conceder vitória nos momentos de dificuldade. Mas o diabo não se dá por vencido. E aí tenta agir por outro viés, tentando outra área da vida.
E ele trabalha aqui em cima da vaidade. Jesus o responde de forma adequada na palavra. Jesus havia respondido de forma muito segura, usando a palavra de Deus, contida na lei. Ele aplicou bem a palavra, desfazendo a armadilha de Satanás, que propôs algo lícito, porém ardiloso. E ele usa a palavra para se defender das tentações do inimigo. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. O diabo agora, que já havia se aproximado, diz o verso 5, o diabo o leva à cidade santa. Ele estava no deserto. E agora o diabo o leva para Jerusalém. Nós não sabemos como isso se deu, mas Jesus estava entregue nas mãos do inimigo. Se isso se deu de forma figurada, numa visão, se ele foi trasladado para Jerusalém, mas o fato é que o verso 5 nos diz que o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, no pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, como aquela voz declarou, joga-te daqui abaixo, pois está escrito. E aí o diabo levanta, ou usa o Salmo de número 91, versos 11 e 12, para dizer a Jesus que ele podia fazer aquilo, visto que havia uma promessa de proteção, de sustentação a ele. E ele cita o Salmo. Ele dará ordens aos anjos a seu respeito, para que com as mãos eles te segurem, te sustentem, para que você não venha tropeçar em pedra alguma. Pode se atirar daqui de cima. O templo de Jerusalém ficava no Monte Sião. Ele coloca Jesus sobre o pináculo do templo, numa das paredes do templo, e num lugar muito alto, e ali se atire aqui, lá para baixo, você não vai se esborrachar nas pedras. Porque o Salmo diz que ele ordenou aos anjos para te protegerem, para que você não tropece em pedra alguma. O diabo, então, resolve usar a própria palavra de Deus para induzir Jesus ao erro, mexendo com suas convicções, ou tentando mexer com suas convicções, claro. Tentando mexer com suas convicções bíblicas e teológicas, instigando com isso a vaidade pessoal de Jesus. Ele está sugerindo que Jesus entrasse de forma triunfante em Jerusalém e não de forma humilde em cima de uma jumentinha. Porque o texto das profecias diz que Jesus entraria para a sua exaltação, para ser exaltado, e ali era cruz e era sofrimento, em cima de uma jumentinha. Satanás está sugerindo outra coisa. Rapaz, entra de forma colossal, entra de forma magnífica. Você vai se atirar daqui do templo, as pessoas vão olhar isso, e os anjos virão dos céus e te sustentarão. Você vai entrar em triunfo, e não de forma humilde. Ele está tentando mexer em vaidades. E claro, Jesus se sujeita a isso para nos ensinar algumas coisas importantes na nossa vida. Nós somos pessoas vaidosas. Vaidade intelectual, vaidade teológica, vaidade acadêmica, vaidade física. Nós somos vaidosos. E a vaidade é uma área de vulnerabilidade que o diabo pode entrar e estragar as nossas vidas. Fazer subir para a cabeça. Achar que somos melhores do que as outras pessoas. Cuidado com isso em sua vida. O diabo tentará mexer com você em suas vaidades. E aí, já que Jesus reagiu bem, aplicou bem a palavra, o diabo vai dizer: eu também sou bom de Bíblia. Eu também conheço a Escritura, eu também sou bom de argumento teológico. Você quer usar a Escritura? Eu também sei usar a Escritura. E eu fico preocupado quando percebo jovens cristãos na igreja,
ou jovens que estão estudando em escolas bíblicas ou em seminários e se consideram muito possuidores da verdade e vão para as redes sociais, para os grupos de debate, para instigar, para exalar vaidades de que sabe debater e destruir o argumento alheio. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, em suas cartas pastorais e a Tito, a não se deixarem envolver nisso, porque isso de nada aproveita, a não ser para destruir e desvirtuar os ouvintes. Paulo chega a dizer a Timóteo, foge dessas paixões juvenis, onde você quer demonstrar para as pessoas teu conhecimento bíblico, teológico. Não se deixe levar por essas vaidades da juventude. Eu me lembro da última frase do filme do Al Pacino, O Advogado do Diabo, quando a gente percebe que toda aquela visão ou percepção que aquele jovem advogado teve de ser levado por vaidade, de destruir, estragar toda a sua vida, seu relacionamento, e ele volta atrás do lampejo, e parece-me que o filme ia acabar muito bem nisso. Aí o diabo, como que se encarnasse nele e conseguiu contaminá-lo com uma vaidade por ter aparentemente tomado essa decisão correta, sábia. E ele declara no final do filme, dizendo que a vaidade é definitivamente meu pecado predileto. E sabe, irmãos, eu acho que isso às vezes toma o nosso coração. Vaidade intelectual. As tretas nas nossas redes sociais. Os debates. A vontade, a paixão pelo debate para que a gente se mostre melhor ou superior às pessoas. Não se arvore, meu querido, a pensar que você é melhor do que os outros. Esse é um pecado predileto de Satanás. E se você alimenta isso em sua alma, ele parece que já lhe conquistou e já lhe contaminou. E digo uma coisa para você, cuidado com o conhecimento teológico. Tenho visto muita gente que se arvora em conhecer muito a Bíblia para esconder seus problemas morais. Você não é páreo para Satanás. Você não é páreo para o diabo. Ele é melhor que você. Ele conhece mais que você. Ele sabe usar a Escritura contra você. Cuidado quando você se deixa seduzir por argumentos bíblicos para dar vazão aos seus desejos particulares e pessoais. A resposta de Jesus, mais uma vez, foi pela palavra de Deus. Ainda que haja promessa de que o Senhor deu ordem aos anjos a meu respeito, para que eu não tropece em alguma pedra, também está escrito na própria lei, no capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 16, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Essa é a resposta de Jesus à tentativa do diabo de insuflar nele vaidade, onde eu me acho forte, onde o diabo não somente ataca nas minhas fraquezas, mas o diabo ataca também nas áreas que eu me acho forte. Cuidado com isso. O diabo é expert em derrubar pessoas que se deixam levar pela vaidade. Mas em terceiro lugar, e em último, há aqui uma outra fraqueza que Deus deseja tratar na minha vida. Além das minhas áreas de debilidade, além das minhas vaidades ou de onde eu me acho bom e melhor do que os outros, o diabo também ataca na tentativa de insuflar em Jesus ambição. Diz o verso seguinte, o verso 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e de lá lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí o diabo apelou. Aí o diabo jogou
De certa forma, ele não está inventando nenhuma mentira, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo e que ele tem os reinos sobre o seu domínio e que ele conduz os seres humanos caídos como escravos, acorrentados para a condenação eterna. O diabo tem controle sobre o mundo. Claro que um controle permitido por Deus na sua soberania. Não é um controle absoluto, não é um controle alheio, autônomo ou independente da vontade de Deus. É um controle limitado e controlado por Deus nos seus propósitos. Ele não estava de todo blefando, por um lado, mas claro que também estava blefando por outro. E eu digo a você com isso, que claro, nós sabemos que não havia em Jesus nenhum tipo de inclinação à ambição, não havia em Jesus nenhum tipo de inclinação à vaidade, não havia em Jesus nenhuma fraqueza espiritual, mas ele se sujeita a essas situações para nos ensinar o caminho da vitória contra essas investidas do diabo na nossa vida. Nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas espirituais. Nós somos sujeitos à vaidade intelectual, à vaidade física. Nós somos sujeitos a termos ambições no nosso coração. E aqui eu digo, cuidado com o seu coração. Cuidado com as suas ambições. O diabo tem o que oferecer a você. Assim como ele ousou oferecer a Jesus. Ele ousou fazer esse tipo de proposta a Jesus, ainda conhecendo sua integridade. Ele conhece você. Ele conhece as suas ambições. O diabo lhe sonda. O diabo me sonda. Ele me conhece, ele lhe conhece, ele sabe as ambições que há em seu coração. E qual foi a resposta de Jesus? O que é que ele lhe disse? E o texto nos diz que aí Jesus disse, tá bom, acabou. Chegou no limite, você ultrapassou o limite. Retira-te, Satanás. E ainda dando uma ordem a Satanás, ele usa a Escritura mais uma vez, em Deuteronômio 6,13. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Após isso, diz o texto que o diabo o deixou, desistiu, e anjos vieram e o serviram. A que conclusões nós podemos chegar diante desse texto exposto para a gente, meus amados? Eu queria fazer algumas colocações para você. Queria lhe lembrar e afirmar ou reafirmar que é Deus quem está no controle de todas as coisas. É Ele quem nos leva aos nossos desertos. É Ele quem faz o mundo cair no estado que ele se encontra. Ele pode usar pessoas, situações, ele pode usar reinos, governos, ele pode usar economia, ele pode usar qualquer mal intenção dos homens, mas é Deus quem está na história. Ninguém pode fazer absolutamente nada que ele não permita. É Deus quem está no controle de todas as coisas e é Ele quem nos leva a essas situações de sofrimento e de deserto. Ele nos conduz, em segundo lugar, a situações assim porque Ele tem um propósito. Não é em vão. Não é sem um objetivo. Deus tem um propósito. Ele tem os seus desígnios. E Ele permite que nós nos cheguemos em situações de dificuldade para nos ensinar alguma coisa. Ele usa pessoas, forças e situações as mais diversas e as mais adversas possíveis para fazer cumprir os seus desígnios em nossas vidas. Por isso não tema o deserto. E eu queria falar ao seu coração agora de forma mais direta. Você consegue identificar quais são as áreas de fraqueza em sua vida? Deus usa
textos como esse para nos mostrar que nós temos as nossas próprias vulnerabilidades e que Ele quer tratá-las para que o diabo não alcance vantagem sobre elas. Quais são as áreas de fraquezas na sua vida? Onde é que o pecado mais te incomoda? Onde é que ele mais pulsa em você, mais lateja em sua vida? Queria perguntar a você também a quantos andam ou anda as tuas vaidades? Quais são as vaidades do seu coração? Queria também te perguntar de forma muito particular, quais são de fato as suas ambições na vida? O que realmente motiva você na vida? O que é que você, de fato e verdade, ambiciona na vida? Deus quer tratar essas áreas em você. Quer tratar tuas fraquezas, quer tratar tua vaidade, quer tratar tuas ambições que não são lícitas ou boas. Deus quer tratar essas áreas em você antes que o diabo estrague a sua vida. Olhe para Cristo em último lugar. Aprenda com o Senhor. Peça a Ele a sua sabedoria, sua graça, sua misericórdia e seu perdão. E que Deus possa fortalecer a sua vida e fazer que esses momentos de deserto, de lutas, de sofrimento, de provações, de tentações, faça você sair mais firme, mais forte, mais santo, mais preparado para servir a Deus e a vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a um momento de arrependimento e a um momento de reflexão.